Primeira coisa que inquieta, espiritismo é uma religião? É ou não é? Eu fui na academia ver isso, né? Porque os estudos acadêmicos, eles estão todos em cima do espiritismo como religião. Você não vê uma dissertação, uma tese que não seja com esse aspecto, né? E aí, primeira coisa que vem é o que é religião que nós estamos falando. Propositalmente, eu fiz essa primeira parte, e a gente trabalhou o termo religião o tempo todo, mas no oriental não tem essa história de religião, né? A ligação com Deus, ela é sempre, né? Ou com algo. Né? E depois eu fui trabalhar o que é o espiritismo. Parece coisas muito simples, mas são complicadíssimas. Nós não sabemos, pelo menos eu, o que é o espiritismo. Começa a ter uma ideia quando começa a entender o pensamento lá oriental. E o que é religião, eu já abandonei de querer entender, do ponto de vista acadêmico, tá, minha gente? Então, para que eu pudesse entender o que era religião, eu fui fazer um curso de filosofia da religião, ciência da religião, sociologia da religião, curso simples, né? Nada que você não tenha no tempo. Hoje, com a internet, a gente consegue várias coisas. Embora que eu pretendo fazer alguma coisa na área da ciência da religião. Agora, para pesquisar espiritismo e religião, eu fui nos livros fundamentais, na revista Espírita, em manuscritos de Kardec. Aí a minha referência nisso é Herculano Dori, e bem lembrado aí depois com Plínio Signatis e em Baçaí. Eu fiz curso em Harvard, são cursos online, qualquer pessoa pode fazer, tem que saber um pouco mais de ler inglês. Harvard é o seguinte, ela não ensina, ela busca o que você sabe. Então, ela dá o mote e o tempo todo, o que é que você acha disso? Me escreva, me diga. Aí depois pega tudo que a gente diz e transforma em papers. E lá eu fiz esse curso, religião, estudo de como estudar religião pela sua escritura. Depois, religiões através do mundo, são 6 religiões que eles estudam, o hinduísmo, o budismo, o sikhismo, o judaísmo, o cristianismo e o islã, do ponto de vista dos cânones dessas religiões, tá? Estudar a religião. Mas como os cânones dessas religiões foram montados, depois eu fiz esse de religião, conflito e paz, e agora terminando as letras de Paulo Apóstolo. Depois eu fiz um curso de introdução à ciência da religião, de sociologia à religião, e participei de um congresso de teologia e ciência da religião. E o que é religião? Aí você puxa da internet várias questões. Né? Aí Cícero, a questão de relegere, que é a pessoa que lê, que relê, a pessoa que faz aquela prática religiosa. A religião em Roma e na Grécia era algo formal, do formalismo. Depois, nós vamos ver Lactânio, já bem mais na frente, que é um dos primeiros escritores cristãos, era conselheiro de Constantino e tutor do filho de Constantino. As pessoas dizem que Constantino foi o que tornou o cristianismo a religião oficial do império. Não, ele tornou uma das religiões, uma religião lícita. Quem determinou que era a única religião do império já foi mais na frente com Teodósio. Aí vamos ver que ele disse que não aceita, ele nega a visão de Cícero, ele diz que o termo é religare, religar a Deus. Santo Agostinho, antes, ele defendia o religere, e mais na frente ele foi para a religião. Aí ele engatou lá com Lactâncio. E quando você pega as definições, ele vem de religio, de ligação a Deus, é um conjunto, aí vem de sistemas culturais, de crenças, visões de mundo, símbolos relacionados com a humanidade e espiritualidade, valores morais. Então, muitas vezes é sinônimo de fé, de crença, difere da crença privada na medida que ela é mais pública. Sabe o que é isso? Teologia. A ciência da religião não leva em conta isso. Na visão espírita, é a questão que a gente fala, religião, religar com Deus. É uma visão teológica. A visão teológica, a gente sabe, é motivado porque os espíritos e os médios e as pessoas estão muito ligados ainda à visão mais teológica de religião, né, quando fala do lado. Aí vamos para a ciência da religião. O que foi que eles fizeram? Tem uma área da ciência da religião que era fazer o seguinte, o que é que tem religiões em comum? Aí pegaram o cristianismo, o budismo e chamaram as religiões primitivas. São aquelas como o shintoísmo, como o candomblé e tantas outras mais primitivas que nasceram. E aí foram ver o seguinte, bem,
a base era o cristianismo. Isso eu estou falando virada do século XIX para XX. Então, o cristianismo tem a crença em Deus, nos seres sobrenaturais, texto sagrado, tem instituições, são as igrejas, e tem o sagrado. Budismo, opa, que é crença em Deus, não é um problema, não se vê. Crenças em seres sobrenaturais, não é tratado. Mas tem textos sagrados, tem instituições, mosteiro, um pouco parecido com a igreja, e tem o sagrado, a relação com o sagrado. Como foram nas primitivas, foi que encontraram crença em Deus, né? Um Deus ou deuses, seres sobrenaturais, sempre lida com espíritos, não tem texto sagrado. Instituições monastéricas também não tem, mas tem o sagrado. O que é de comum, só ficou o sagrado. Aí ficou pouco. Aí começou o conflito. Não, então a visão comparativa não é uma boa visão. Vamos partir agora para a visão mais histórica. Então vamos ver a sua religião, a origem dela e botar uma linha no tempo. Então a visão mais historicista. Então aí foi determinado. Isso às vezes ainda vê alguns estudos de religião desse tipo. Começou com o feiticismo, depois isso passou para o animismo, depois veio o totemismo, né? O totemismo, que é os totens, né? Ali os deuses, o politeísmo, o enoteísmo, são vários deuses, mas um dominante. Aí vemos o caso grego e dos romanos. Aí veio o monoteísmo. Aí estabeleceu essa linha. Aí o que aconteceu? Não deu certo. Por quê? Porque encontraram manifestações religiosas que eram politeístas, que nasceram junto com o monoteísmo, com o judaísmo. Também não foi por aí. E agora? Agora ficaram dois tipos de estudos. Um estudo chamado empíricos, aonde entra a ciência história e a fenomenologia, e os estudos sistemáticos, que é a filosofia da religião. Dessa dialética que vai surgindo o estudo da religião como uma ciência, que é uma coisa do século XX. Começou no século XIX, mas se estabeleceu no século XX. E o que é a fenomenologia? Que é que eu escolhi para poder, muito próximo ao espiritismo. Então, a fenomenologia da religião, que deriva aí sim, da filosofia fenomenológica de Edmund Husserl, que era um matemático, que transformou-se em filósofo. Ele reagiu contra a matematização da religião e da sociologia, da psicologia. Então, ele utiliza como principal o método científico da observação, para explicar mitos, símbolos, rituais, procura compreender a religião do ponto de vista do crente, do profitente, bem como os valores dessa crença para a pessoa. Então, para isso, ele tem que suspender o juízo de valor, que é o que a gente tem dificuldade. Bem, então, esse é o ponto de vista que eu trabalho a visão, a questão de religião, que é algo, na ciência da religião, algo ainda não dá para fazer uma definição pelo estudo comparado, e pela história a gente viu que a narrativa não é bem assim. Como não tem uma linha histórica, o que é que a gente diz? Não, a religião ela não é uma questão só de cultura. Ela está ligada também como um fenômeno, que é muito ligado com a visão espírita da questão da adoração a Deus ser algo próprio da pessoa, que não houve um povo ateu, né, segundo o que se diz. Agora, para responder o que é espiritismo, a gente foi para o livro O que é o Espiritismo. Né? Então, ele tem aquela resposta clássica, ao mesmo tempo, olha, essa palavra ao mesmo tempo, isso é uma dificuldade. Uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Eu estou fazendo de propósito porque eu estou colocando na linha do tempo, que é uma coisa que a gente não faz no Espiritismo, né? Botar a linha do tempo. E como ciência prática consiste na relação que se pode estabelecer entre nós e os espíritos, então isso aqui a gente já conhece. Né? E tem a definição lá no livro do que é o Espiritismo, que é a clássica. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações comuns e corpóreas. No livro dos espíritos, a gente encontra essa, que ela é uma doutrina, o espiritismo tem um princípio, a relação com o mundo material com o mundo espiritual. Livro dos médios, é toda uma ciência, toda uma filosofia. No evangelho, o espiritismo é a nova ciência. Você vê que nos livros fundamentais é uma ciência, é uma filosofia da natureza dos espíritos na Gênese. O espiritismo dá-nos a conhecer o mundo invisível que nos envolve, e o meio vem lá. É uma verdadeira, aí começou, revelação, na acepção da palavra. Só que Kardec usa a revelação tanto para o aspecto de um conhecimento, uma descoberta, que depois se torna uma verdade, como também a revelação pelos espíritos. E em Obras Póstumas, que eu considero melhor, mas como o livro Obras Póstumas sempre é colocado em suspenso,
que é um livro póstumo, e ainda estamos a descobrir os manuscritos para saber se está conforme os manuscritos. Ele coloca que é uma doutrina filosófica e tem consequências religiosas, mas não é uma religião constituída. Essas foram qualificações que a crítica disse que o espiritismo era uma religião. Aí a gente começa a entender essa questão de religião e espiritismo. Mas se eu for do ponto de vista só pegar textos que falem de religião, aí você encontra também. O espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. O espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Incutir sentimento religioso nos que não os possuem, fortalecê-lo nos que sejam vacilantes. Isso é interessante, né? Então, na linha do tempo, Kardec está colocando, é o mais poderoso auxiliar das religiões, e levam aqueles que são ateus ou descrentes a ser religiosos. Aí a gente vai entender ele como um elo da ciência e da religião. Então, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo, e o Espiritismo é a terceira revelação de Deus. Aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nada ensina ao contrário do ensino do Cristo, mas desenvolve o ensinamento do Cristo e explica em termos claros o que foi dito em forma alegórica, a cumprir na época predita o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Na Gênese, o Espiritismo nos considera, de um ponto mais elevado, a religião cristã. Dá-lhe base sólida, mais sólida do que o dos milagres, as imutáveis leis de Deus. Se eu colocar na linha do tempo algumas coisas, isso como estudo, o Espiritismo como auxiliar da religião, nós vamos encontrar textos, é uma arqueologia de textos, né, que eu fiz. Como eu poderia fazer para a ciência, como eu poderia fazer para a filosofia, tá? Nada impede. Eu não estou dizendo que é muito caótico, até porque eu quero forçar essa questão da religião para dizer, não pode estar dizendo, Espiritismo é só religião, filosofia e ciência. Isso aí está discutido pelos grandes mestres. Olha, a primeira edição do Livro dos Espíritos a gente encontra, 59, que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos de novo, a segunda edição, Revista Espírita, de 60, Livro dos Médios, 61, 61, 66, 68 e em obras póstumas. Está sempre presente. O que mais eu fiz? Espiritismo como uma nova religião. A gente encontra uma crítica de Chesnel, em 59, em maio, porque os maiores críticos do Espiritismo foi o clero. Aí Kardec começa a rebater, porque Chesnel disse, olha, está surgindo uma nova religião, como Cozan quis fazer aqui, e a gente anulou. Aí vem esse senhor Allan Kardec fazendo uma nova religião. Aí Kardec aqui, ó, refuta, o Espiritismo não é religião. No que é o Espiritismo? O Espiritismo não é religião. Sempre negando o Espiritismo como religião, e a gente começa a notar na linha do tempo, quanto mais a crítica ficava acerbada em cima do Espiritismo, mais Kardec mostrava que não era uma religião tradicional. Mas, quando a igreja aqui, ó, em 64, ele não determina quem, faz mais forte, a gente vai ver que Kardec começa a dizer, olha, ele não é uma religião, mas vocês estão forçando ao Espiritismo ser uma religião. Interessante isso, né? É quando eu vi esses textos aqui, que Espiritismo como uma possibilidade de se tornar uma religião. Aonde a gente vê, lá em julho de 59, no que é o Espiritismo, eu trouxe os textos, tá? E a gente vê que permeou. Quando? Quando mais fortes foram as críticas em cima do Espiritismo. Olha aqui os textos, que eu vou ler rápido. Agora, é o meu olhar, né? Alguém pode ler também e dizer, olha, Lira, não entendi assim não, porque texto, quando a gente retira, às vezes ele perde o contexto, né? Como já disse, o Espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas, veja, que não é religião, crenças dogmáticas, com as quais ele, o Espiritismo, não se preocupa, isso em julho de 59. Não consideramos senão como uma ciência filosófica, que nos explica uma porção de coisas que não compreendemos, e por isso mesmo, em vez de abafar as ideias religiosas, como certas filosofias fazem, né, faz brotar naqueles que não têm religião. Mas, se a todo custo o quiserdes elevar ao nível de uma religião, aí ele diz para o clero, vós mesmo o lançais num caminho novo. Isso em 59. Vocês é que estão forçando o Espiritismo a ser religião. Aí, no que é o Espiritismo? Em resumo, a igreja repelindo sistematicamente os espíritas que a buscavam, forçou-os a retroceder, porque os espíritas começaram a ser excomungados, a ser expulsos das igrejas.
Pela natureza e violência dos seus ataques, ela ampliou a discussão, ou seja, a igreja ampliou a discussão e conduziu o espiritismo a um terreno novo. E ele não queria estar discutindo isto. O espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja quem lhe deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo formidável. Foi ela, enfim, quem o proclamou como uma nova religião. Foi um passo errado da igreja, mas a paixão da igreja não raciocina melhor. Ele contestando ainda, né? Em 61, um espírita chamado Luiz Jordan, que é que ele disse? Ele defendendo o espiritismo. Eu disse que os espíritos não só estavam fundando uma doutrina e uma filosofia, mas também uma religião. Isso são espíritas da época. Com efeito, eles elaboraram um código de moral, no qual se acham formulado leis cuja sabedoria me parece muito grande, para que nada lhe falte. Disseram quais seriam as penas e as recompensas futuras, e o que se deveria entender por essas palavras: paraíso, purgatório e inferno. Isso é interessante, esse cara escrevendo, Plínio, que bate muito com o céu e o inferno. Né? Parece que o céu e o inferno já tem muito texto pronto. Na Revista Espírita de 64, o que é que diz Kardec? Então, por que hoje a igreja lança mais anátema sobre aqueles aos quais dá a fé, quer dizer, o espiritismo traz a fé para as pessoas, do que os que não criam? Repelindo os que creem em Deus e na alma pelo espiritismo, é constrangê-los buscar refúgio fora da igreja. Que os espíritas começaram a reclamar. Olha, estamos sendo expulsos da igreja. E agora? Como é que vai fazer? Que culto é que eu faço? Aí Kardec passa uma sugestão. Diz, olha, nas reuniões aos domingos, nas casas espíritas, leiam partes da prece do livro Evangelho segundo o Espiritismo e façam prece aqueles que não têm outra religião. Agora, os que têm religião, façam suas preces nas suas religiões. Interessante, né? E já começa a sinalização. 64. Eis mais um príncipe da igreja que proclama no ato oficial que o espiritismo é uma religião que se cria. É o caso de se repetir aqui o que já dissemos a respeito. Se algum dia, veja, né, a possibilidade, né, se algum dia o espiritismo se tornar uma religião, a igreja terá sido a primeira a dar tal ideia. Em todo caso, essa nova religião, caso venha a sê-lo, afastar-se-ia do paganismo pelo fato principal de que não admite o inferno localizado com penas materiais. Enquanto o inferno da igreja, com outras labaredas, seus tridentes, suas caldeiras, suas lâminas de navalhas, seus pregos pontiagudos que estraçalham os danados e seus diabos que atiçam o fogo, é uma cópia amplificada do Tártaro. Você veja que antes do céu é o inferno. Né? Isso é Kardec. O que mais? 66. Ó. Compreenderia finalmente que se algum dia o espiritismo se tornasse uma religião, não poderia tornar-se intolerante sem renegar seu princípio, que é a fraternidade universal, sem distinção de seita e de crença, sem abjurar da sua divisa, fora da caridade, da salvação. O símbolo mais explícito do amor ao próximo, da tolerância e da liberdade de consciência. E jamais, olhando a hora aqui, ele jamais disse fora do espiritismo na salvação. Se uma religião se apoiasse no espiritismo, com exclusão desses princípios, não seria mais espiritismo. Aqui ele abre duas possibilidades. De o espiritismo, se um dia pudesse se tornar uma, ou se alguma derivada dele. Não poderia fugir do fora da caridade, não haveria salvação. Bem, vamos nos doutores da lei, né? Então, o Herculano Pires, na introdução à filosofia espírita, ele coloca: Kardec partiu da pesquisa científica originando-se desta ciência espírita. Desenvolveu a seguir a interpretação dos resultados da pesquisa, que resultou numa filosofia espírita. Tirou depois as conclusões morais da concepção filosófica, que levaram naturalmente à religião espírita. Dora Contre, muito interessante o livro de Dora Contre para entender Allan Kardec. Ela diz que Kardec compreendeu, porém, que só é possível salvar a religiosidade humana, que é uma dimensão inegável do ser, corrigindo as religiões, fazendo-as mais racionais, obrigando-as a dialogar com a ciência e tornando-as mais próximas dos adeptos e mais aberta à aproximação com as outras correntes. Tem muito texto ainda deles dois. Signates, num texto, no paper, Espiritismo e Racionalidade, o intelectual espírita e o lugar da ciência no espiritismo brasileiro. Interessante esse paper. É um pouco antigo, né, década de 90, o espiritismo é uma filosofia espiritualista que traz a elaboração intelectual com marca de nascença,
Kardec era um intelectual e a codificação espírita foi um diálogo intelectual com o mundo dos espíritos por meio da fenomenologia mediúnica. Carlos Embaçaí, o pai, né? Isso aqui na década de 30, alguns pais espíritas fizeram uma carta para que houvesse o ensino religioso espírita, porque só estava havendo católico. E aí o diretor de ensino de São Paulo fez um texto negando, dizendo que o espiritismo não era religião, com base nos textos do espiritismo. Bem, Carlos Bassai faz um livro e ele faz a defesa que realmente o espiritismo era uma religião. Então, ele faz uma dissertação muito interessante com base nisso. Mas não uma religião tradicional, isso é ponto pacífico, né? Bem, e agora, para introduzir na questão lá do livro, Kardec tem na Revista Espírita de 68 o célebre discurso, por isso que ele é muito importante ser lido, Discurso dos Mortos. É um artigo grande, tá? Eu tenho 3 partes dele. Se é assim, perguntarão, então o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E ele diz que se vangloria, e aí depois ele diz, por que então temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir 2 ideias diferentes. Que é que Kardec combatia a crítica da igreja que dizia que o espiritismo era religião, e ele dizia que não era mais uma religião. Agora, ele não tinha palavras para exprimir o tipo de religião que o espiritismo era. Disse que não tinha, porque ele disse que se dissesse que era religião, caía em cultos, ritos. A palavra é inseparável da de culto, desperta a ideia de forma, que ele disse que o espiritismo não teria. Não tem. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual que a palavra tinha, não podia nem devia enfeitar-se com um título cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Aí, o que é que acontece? Agora que a gente está conseguindo ver todas as revistas espíritas desde a época de Kardec até hoje, elas já estão digitalizadas. Então, existem vários textos atribuídos a Kardec, publicados na Revista Espírita, principalmente em 1870, 1871, 1872. E aí, as pessoas lendo a Revista Espírita, porque é tudo em francês, não é? Pegou-se a de 1808, e aí, eu acho que foi até Vanderlei, junto com Adair, um dos dois, se depararam com 3 artigos da Revista Espírita de setembro, outubro e novembro, de 1908, já publicado, né, na França, no qual dizia que eram textos de Kardec sobre religião, que Kardec estaria fundando uma religião. Bem, aí nós fomos estudar. Do ponto de vista interessante. Então, essa revista de 1908 já estava na administração do filho de Lemarie, Paul Lemarie, e ele publicou 4 textos em 3 meses, aliás, outubro, novembro e dezembro. E, segundo eles, eram manuscritos inéditos de Allan Kardec sobre o estudo de religião. E uma mensagem, que está em manuscrito, já está na Universidade Federal de Juiz de Fora, ela tem uma conversa de Kardec com o Dr. Delmeire e com o Espírito Verdade, que ele disse que teria as outras obras de Kardec, e entre elas religião e espiritismo, segundo o espiritismo. Né? Bem, os editores disseram que eles encontraram numa pasta esses manuscritos com o nome Estudo das Religiões, e tinha lá introdução, necessidade de uma religião, recrudescimento do materialismo, liberdade de consciência, direito de mudar a religião e decadência das religiões. Este não achamos. Aliás, já passamos de 1910 e não encontramos. E eles disseram que eram os escritos de Kardec e que acharam, 50 anos depois, oportuno publicar isso, segundo eles, que seria de Kardec. Bem, e aí ligaram para mim e disse, aí, o que é que você acha? Eu digo, vamos fazer um estudo comparativo e também na linha do tempo. Então, a primeira coisa, quando você pega uma fonte, você tem que verificar como é essa fonte, o conteúdo dela, o contexto. Na época que Kardec, possivelmente,
Rodrigo Kardec, né, na possibilidade de ter sido Kardec, escreveu, no contexto da época, porque isso agora foi publicado, não é? E também tinha uma mensagem que eles colocaram de Lamennais, essa mensagem era posterior a Kardec, e uma carta de um pseudônimo de Verdade Lessard, que depois descobrimos quem era. Bem, e aí a gente foi com os primeiros problemas do caminho crítico, né? Serão mesmo um texto de Kardec? Então, é só hipótese. Por quê? Porque a gente não tem ainda os manuscritos originais. A gente tem na Revista Espírita publicado como foi o livro Obras Póstumas, né? Então, primeiro, verificar se existiam manuscritos deste como fonte original. Depois, a gente foi tratar esses textos, se tinha similitude em termos de ideias com os textos reconhecidamente de Kardec. Em obras póstumas também e em Revista Espírita, não fomos nas outras obras fundamentais. Tá? Porque o que estaria muito próximo da informalidade são os manuscritos e a Revista Espírita. Né? Os livros da codificação fundamentais, Kardec fazia toda uma... podava, mudava texto, mudava nomes, então ele descaracterizava para você saber de quem era. Outra, a plausibilidade da divulgação desses textos. Né? Por que essa época? Então, a gente recuou e avançou para saber se estava havendo algum debate sobre espiritismo e religião na época, lá na França. E outros textos que nós fomos atrás, verificar o estilo dessa mensagem Lamennais, em que época foi, identificar esse Lessard. Então, foi um trabalho de pesquisa, né? Então, na análise de fontes históricas, você tem que ter técnica, método, procedimentos já definidos na metodologia científica dos historiadores, né? Em geral, quando você pega uma fonte, você tem que ver a intencionalidade do autor, a autenticidade dela, a originalidade, provável data daquilo que foi elaborado e divulgado, porque às vezes é elaborado numa época e divulgado bem depois, contexto histórico do documento, a finalidade dessa produção. Então, responder quem, onde, como, porquê, para quem, em que contexto isso foi produzido, não se limita a isto. Bem, a metodologia que eu fiz foi, já que eles disseram que não garantia que a sequência dos textos estavam correta, que ele pegou um emaranhado de textos, a gente foi lendo e recortando os textos que davam a ideia. Lógico que, para quem já tinha lido a Revista Espírita, meio que as coisas saem enviesadas, não tem como. Qualquer pesquisa, ela tem um viés. Então, era possível. Então, a gente segmentamos em mais de 90 textos e fomos verificar na Revista Espírita, na Viagem Espírita, se tinha textos similares. E a gente foi vendo as correlações, que tinha muito texto ou não. Tá? Então, em suma, os editores eles passaram a impressão de que essa descoberta foi ao acaso, que eles iam incinerar, iam queimar. Né? Se não fosse a curiosidade deles para poder levar essas informações para os assinantes da Revista Espíritas, essas informações não são aderentes, aqui a nossa colocação, ao profundo significado do tema religião, tanto o movimento espírita no Brasil na época, 1908, quanto a França mesmo. É interessante que estava muito efervescente o tema religião na Revista Espírita, na época, na França do começo do século XX, e os grandes interesses no manuscrito de Kardec. Né? Como é que os caras iam queimar isso? Bem, do primeiro texto, que é o quê? O primeiro texto é um texto que vem descer a evolução do pensamento, se foi de Kardec, com relação ao sentido religioso do espiritismo. Tá? Aí a gente achou correlação com a refutação, que são os 4 textos mais fortes sobre religião que tem na Revista Espírita, né? Que é a refutação ao Abade Chernel, 59, o discurso de Allan Kardec aos Lyonenses, em 61, Religião e Progresso, de 64, e o Espiritismo é uma religião, que é o artigo de 68. Então, tem correlação. Para quem quiser, tem que pegar o e-book. Eu não trouxe aqui o e-book para entender, mas a gente pega o texto atribuído a Kardec e embaixo a gente coloca o texto que é próximo do conteúdo da Revista Espírita. Né? Kardec ele chega a exprimir nesse texto que vai criar uma religião derivada do Espiritismo com o nome Religião do Progresso. Esse termo progresso, ele acompanha toda a codificação, que ela tem que acompanhar o progresso. Kardec diz que a religião que não acompanha o progresso está fadada a cair, e ele denomina como religião do progresso, que ela não é uma religião, o espiritismo transformado em religião, mas uma religião derivada dos princípios espíritas,
e que poderia buscar outras verdades em outras doutrinas e incorporar a elas. O segundo texto é uma tese onde faz uma defesa do espiritismo como o mais poderoso auxiliar das religiões, que combate a incredulidade e que traz o sentimento religioso aos incrédulos. Ele disse que não vê uma outra que tenha melhor condições de fazer isso do que o espiritismo. Mas também ele observa que, nessa defesa, ele coloca o espiritismo que seria tolerante e que estaria mais capacitada do que as outras para os desafios da incredulidade. Aí ele começa a preparar para o próximo texto, que é a necessidade da religião e de mudar de religião. Ele faz a defesa de mudança de religião. Então, no terceiro texto, ele disserta que a pessoa pode fazer escolhas religiosas, não precisa seguir desde que nasceu, pela própria liberdade de consciência. Aí tem muito texto falando de liberdade de consciência, de troca de religião. Então, ele reforça o uso do livre-arbítrio como elemento-chave na escolha da sua religião. Bem, o quarto texto é uma comunicação espírita de Lamennais, que a gente no início... aliás, tem uma comunicação de Lamennais e tem esse escrito desse Verdade Lessard, que ele é um correspondente da revista, tinha publicado... e o texto dele é muito correlacionado com o texto de Kardec de 68. Só escreveu. Então, finalmente, na época de Kardec, o assunto religião, a gente sabe que era a crítica ao espiritismo, era muito forte pelo lado da igreja, e Kardec sempre colocou ele como o maior defensor, auxiliar das religiões, ao levar a pessoa a ser religiosa. Bem, aí encontramos 2 manuscritos. Esse é uma discussão de Kardec com o Espírito Verdade, já está publicado, esse manuscrito é de 65, que o Espírito Verdade disse que haveria um trabalho à religião segundo o Espiritismo. Mas o manuscrito mais chave que auxilia a essa discussão foi uma prece que Kardec fez do seu próprio punho, pedindo forças a Deus para constituir o Espiritismo em uma religião. E aí eu trouxe essa prece. A prece já está lá no repositório, né, de Kardec. Ele diz: olha, Deus é Senhor Deus Todo-Poderoso. Quanto mais medito sobre o objetivo final do espiritista, a gente imagina que a palavra espiritista estava errada, porque espiritismo, a mudança é um T para um C, que é a sua constituição em religião. Mas eu sinto minhas ideias se aclararem e o plano se delineia, sem dúvida, graças à assistência dos vossos mensageiros. Porém, mas também, eu sinto quanto esse trabalho vai exigir calma e meditações sérias. Se me julgais digno, Senhor, de uma tal tarefa, fazei, peço-vos, que eu possa ter a tranquilidade necessária. Se as circunstâncias me obrigarem a me expatriar, sair da França, peço que os bons espíritos preparem os caminhos para que eu possa, em meu retiro, dedicar-me sem problemas a esses trabalhos. Dai-me, sobretudo, saúde, assim como a Amélie. Quanto ao local do retiro, tenho em vista Locarno. Locarno é um cantão suíço no norte da fronteira com a Itália, que me parece reunir as melhores condições sobre isso, porém seguirei os conselhos dos bons espíritos. Parece-me útil, antes de partir, ter feito o volume da Gênese. Peço aos bons espíritos que me assistem, me dê o tempo e as forças que me são indispensáveis, e transformar o espiritismo, no caso aqui, numa religião. Isso é de 66. Bem, então, em resumo, o e-book ele visa mais uma metodologia de estudo do que pela própria conclusão. Primeiro, não há como garantir que os textos sejam de Kardec. Não se tem até agora nenhum manuscrito, né? Agora, o assunto religião era um assunto muito impactante para Kardec, em função das críticas da igreja, querer dizer que o espiritismo é uma religião. Porque se no início fosse, ia afastar muitas pessoas, ia ter uma reação do clero muito maior, né? Porque entrou no Index em 1º de maio de 1864. Foi quando os livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns foram para o Index. Bem, quando a gente lê a Revista Espírita, do começo do século XX, é cheia de estudos comparativos da religião, que eu acho que é quase como o início, não é? Do estudo da ciência da religião. É bem precursor mesmo, né? E tinha lá, numa Revista Espírita de 1907,
uma proposta de um cara para criar uma igreja espírita à feição da igreja católica, era a Igreja do Espírito Santo, e foi rechaçado pelo editor. E a gente imagina que, você vê, tinha mais de 33 artigos sobre religiões na Revista Espírita, de 1904 a 1910, um estudo comparativo do espiritismo com várias religiões. Uma coisa interessante depois para o futuro. Foi isso. Foi muito mais um exercício de pesquisa do que propriamente de resultado. E também foi uma forma que eu encontrei, como eu estou fazendo estudo de espiritismo com religião, eu estou vendo as reações das pessoas. E aí, às vezes, faço até de propósito algumas reações para colher isso. Quem sabe vai ser assunto da minha tese de doutorado. É isso, amigos. É apenas hipótese, tá? Terminamos aqui a última parte. Passei um pouquinho do tempo. Entendeu agora, Plínio, as confusões que eu fazia? Sim, sei, Era só sei. estudo de campo. Aham. Enfim, está aberto a perguntas aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode explorar os conhecimentos aí do Lira e a respeito desses vários temas que ele trouxe aí, né? Eu, eu começo fazendo uma pergunta, Lira, que na verdade, bom, eu e o Lira já temos assim uma certa discussão a respeito disso. Eu sei a ideia dele, ele sabe qual é a minha opinião, então mas é sempre interessante a gente tá conversando. Você acredita que uma das reações de Kardec com relação a fazer, sabe, em certos momentos a colocar o espiritismo como religião e depois recuar e tudo mais, estava ligado à preocupação que ele tinha com o surgimento da ciência materialista, ou seja, né, porque era uma recrudescência, era uma criação da ciência e a negação total de toda e qualquer questão metafísica. Você acha que pode haver, por parte de Kardec, como ser humano, não como, sabe, assim, como uma pessoa que vivia o seu tempo e estava preocupado com isso? Muito boa, Plínio, porque é um dos pontos que eu estou meditando hoje. Por exemplo, a gente fala muito de Kardec, Kardec, Kardec. A gente está esquecendo que o Espiritismo é obra do plano espiritual, em comum com Kardec. Então, às vezes diz, Kardec fez isso, fez aquilo, mas você sabe pelos manuscritos, Kardec o tempo todo consultava os espíritos, que para mim foi surpresa. Eu, às vezes, nas priscas eras, lá, há muito tempo, dizia, poxa vida, tudo a turma pergunta ao plano espiritual como é que é, eu era meio crítico disso. Quando eu vi os manuscritos de Kardec, eu mordei a língua. Olha, Kardec perguntar, por exemplo, vocês têm um grupo aí, não é? Aí Kardec chegava, olha, espírito, como é o Plínio, hein? Qual é a do Plínio aí? Me explica aí. Os espíritos falavam, a gente se diz, fofoca espiritual, né? Kardec não dava um passo sem consultar os espíritos. Tudo que era relativo ao movimento espírita, ao espiritismo, uma crítica que saía, ele dizia, como é esse editor? Ao cara disse, não se preocupe com ele não, que ele vai desencarnar daqui a pouco. E esse fulano, e esse Beltrano? A relação dele com o Rostam mesmo, né? A relação dele com várias pessoas que até para secretariar ele perguntava aos espíritos, dá para ser um secretário? Então, Kardec sempre consultava os espíritos em tudo. Ele tinha muita informação dos espíritos, ele era consciente de que, a pessoa disse, ele tem um pensamento positivista, mas o crescimento da visão negacionista de Deus, da relação e da religião era muito forte na França naquela época. A matematização das ciências psicológicas e sociologia, de sociologia, porque o termo mesmo só foi implantado com Max Weber, mas a matematização das relações humanas, podemos dizer assim, está começando a ficar no ápice. Eu fiquei besta quando eu li, até fazer um trabalho sobre o Dr. Bezerra, eu tive que ler muito as atas da Assembleia de Deputados, das câmaras e os gabinetes, quando o Dr. Bezerra foi defender um cemitério católico para católicos, o Rui Barbosa caiu de pau dizendo, olha, você tem muita coragem de falar de religião aqui dentro.
tem que ser enterrado como civil. A reação, quer dizer, a gente imaginava que era um mundo católico. Não. A política, o exército, tudo que veio a república, muito no sentido de separar igreja e Estado. Então, isso estava muito forte. E os espíritos deviam estar dizendo a Kardec, olha, o espiritismo veio, neste momento, para unir a ciência e a religião. Ele é o maior, é o mais poderoso auxiliar das religiões. Porque ele sai daquela fé cega, ele entra no raciocínio, ele observa o mundo espiritual e entenda as leis divinas, criação, ordem, consequência. Então, eu creio que Kardec começou a ficar muito preocupado. Primeiro, ele não queria que fosse uma religião, porque ele não queria se ligar a religião nenhuma, de clero, de ritual, não. Mas as informações que ele estava recebendo, se aquela prece é algo que impactou Kardec, com certeza, porque ele já estava esperando sair da França para poder escrever um trabalho sobre religião e constituir uma religião. Aí a gente pergunta, que tipo de religião seria essa? Eu creio que nada diferente do que a nossa prática. Nada muito diferente. Porque quando as pessoas reclamaram a ele, está lá na Revista Espírita, que não tinham, estava sendo expulso, como é que se ia religar a Deus? Olha, se você não tem uma outra fé, você pegue no dia de domingo, leia as preces lá com muita devoção e muita prática, pronto. Agora, os que têm, continuem na sua religião. É muitos sinais para mostrar, olha, algo que fala de Deus, relação com o mundo espiritual, pena, as consequências, as esperanças, consolações, não se coligar com religião é muito difícil. Né? Agora, é uma religião, como ele chama, do futuro. É uma religião que não abraça ao sincretismo, não abraça aos rituais, a tudo. Agora, Kardec ia constituir, que eu acho que do ponto de vista mais, como ele fez a constituição do Espiritismo, vai do ponto de vista orgânico, organizacional, tem um tal do credo, né, que ele queria escrever, porque as pessoas participavam da sociedade, depois de ir dizendo que não acreditavam nada daquilo, né? Camilo Flammarion foi um deles, né? Então, ele queria um credo, creio na reencarnação. Depois que a pessoa se dissesse espírita, ele queria que assinasse, atestando que ia crer na reencarnação, na mediunidade, tal. Mas muito diferente do credo, né? Do credo que lá está, né? Ô, Luiz, na codificação de Kardec, ele começa com o Livro dos Espíritos, né? Depois o Livro dos Médiuns. Quando ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo, você não acha que nessa obra de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, já convidou a gente a introduzir um pouco a religião dentro do Espiritismo? Não foi Kardec, né? Foram os espíritos, coordenadores do trabalho. Porque nesse texto de 1865, Kardec estava conversando com o Dr. Delmeiro desencarnado para mudar o título do Evangelho segundo o Espiritismo, que era imitação. A gente disse, por que Kardec usa o termo imitação? Porque o termo imitação não é imitação como a gente tem hoje. Significa seguir os passos de... Se imitar alguém, é seguir os passos. Era uma posição positiva. Então, tinha... não sei se foi Lamennais, que escreveu Imitação do Cristo, Imitação de Nossa Senhora. Aí tinha de tudo. Aí o pessoal achava muito católico o livro. Aí, doutor Delmeiro, qual o título? Aí o doutor Delmeiro deu um título imenso. A questão da moral, segundo não sei o quê. Aí ele disse, rapaz, não gostei não. Eu vou perguntar ao Espírito de Verdade, porque ele é mais direto sobre esses assuntos. E aí o doutor Delmeiro disse, por isso não, ele está aqui presente. Aí ele fez, verdade? O que é que você acha? Aí o Espírito de Verdade disse, coloque a moral do Cristo segundo o Espiritismo. Kardec não botou. Só botou o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele disse lá, olha, porque tem outros trabalhos que vão ser correlatos. As predições do Evangelho segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo. Aí ele falou a religião segundo o Espiritismo. É interessante que tinha uma questão, relações políticas, sociais segundo o Espiritismo. Vários livros, vários trabalhos para Kardec. E tinha a religião segundo o Espiritismo. Ou seja, um plano da codificação, que chama codificação, eu não gosto do nome, eu gosto de chamar, eu não gosto, não é por nada não, eu acho que reduz muito, né? Eu chamo de livros fundamentais. A gente tem que ver que os 5 livros fundamentais, ou 6 ou 7, eles são divididos em 2 partes. Você tem os livros filosóficos, da doutrina,
Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo. Está lá. Consolidou a visão a doutrinária filosófica. A partir daí, são estudos especiais. Aí, Kardec diz lá, na segunda edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode dividir o estudo do Evangelho em 5 partes. A moral do Cristo, que ele tratou no Evangelho, os milagres e as predições, que ele tratou na Gênesis, as palavras que a igreja tomou como dogma, ele tratou no Céu e Inferno, e tinha a vida histórica do Cristo, que ele não tratou, porque quem tratou foi Ernest Renan, e os Espíritos disseram a ele isso. Que Ernest Renan, com a vida de Jesus, veio derrubar os velhos alicerces. Depois Kardec faz crítica a ele, porque ele critica um pouco o Espiritismo lá no livro. Então, são estudos especiais, segundo o Espiritismo, como ia existir outros. Então, eu considero Kardec um precursor do estudo comparado das religiões. Ele estudou o cristianismo, que estava nos evangelhos. Agora, daí ser uma religião cristã é outra discussão. Só para completar a minha pergunta. Na obra do Evangelho e na Gênesis, não estaria um convite para a gente olhar a doutrina espírita numa ótica religiosa? Veja, o sentido religioso, porque alguns dizem, não, o espiritismo é uma religião e é uma religião cristã. E Kardec disse, o espírita cristão. Né? Ele, nesses livros, ele foi forçando, dizendo o seguinte, olha, a ciência está aí, ela vai estudar a matéria. O espiritismo é a ciência do espírito. É a ciência do espírito. Então, o espiritismo estuda o que vai além da ciência oficial. Tá? Conseguiu tirar uma filosofia de vida, que o doutor Ney Lobo diz, que é a forma como a gente vê o mundo. E toda filosofia espiritualista leva naturalmente a uma religião. É como o Herculano diz, é natural, não tem como. Agora, que tipo de religião? Uma religião com dogmas? Não vai ser, né? Uma religião, porque a gente acredita ter fé, embora a gente está sendo muito crédulo, né? Qualquer livro que é escrito, porque diz que vem do plano espiritual, acabou-se. Aquilo virou uma verdade e ninguém pode nem fazer uma análise dela. Mas não resta dúvida que a nossa prática, do ponto de vista da sociologia da religião, é uma prática religiosa. Não é? A nossa forma de diálogo, porque a gente diz que o espiritismo não tem dogmas. Tem, porque se ele é uma filosofia, o termo dogma é um termo filosófico. São as bases, o alicerce daquela filosofia. Né? Não é um sentido religioso do dogma, de aceitar aquilo como verdade concursa. Dogma, para a filosofia, é uma base de um pensamento sobre o qual você constrói a lógica, o resto do pensamento, o entendimento. Então, ele, enquanto filosofia, ele tem os seus dogmas, isso foi dito por Herculano Pires, né? Então, tem seus dogmas assentados, que advieram da filosofia e que isso tem um rebate na nossa expressão religiosa. E no Brasil, meu filho, é sopa no mel. Né? A gente não tem pensamento crítico. A gente adora que alguém nos diga o que tem que fazer. A Leila pediu a palavra. Fala, Leila. Só deixa eu falar, é que eu estou recebendo uns recadinhos aqui no meu particular. Assim, foi muita informação que você passou, muita informação boa que faz a gente... Foi um canteiro que está cheio de semente. Cheio de sementes, assim, agora é algo que precisa ser visto. Então, o que eu estou sugerindo? Como nós passamos bastante do tempo, eu posso sugerir, ver o que vocês acham. Porque é muito bom poder aproveitar você. Eu acho que o Plínio e pessoas que estão muito... que tem uma sede de aproveitar você, porque você é um cara cheio... Desculpa, um cara não. Um companheiro cheio de muita informação segura, que isso que precisa ser aproveitado. Então, é uma coisa que não dá para simplesmente falar tchau. Isso é um tema que abriu muitas portas, é um tema que tem muita... faz a gente pensar em muita coisa e tem vontade de conversar com quem saiba. Então, assim, eu sugiro que a gente possa fazer uma prece para quem precisar sair, possa sair, mas quem tiver interessado, continuar para te aproveitar, se você puder ficar mais um tempinho. O que vocês acham?
Pode ser assim? Tudo bem? Então, assim, eu gosto. Aí depois outra coisa. Eu, por exemplo, também tenho que sair. O Plínio, você pode ficar, por favor? Para Posso, fazer. Leila. Eu até sugiro, Leila, que a gente faça o seguinte: Ah, que a gente, no ano que vem, em dezembro nós já temos o tema e já temos até a pessoa que vai falar, mas no ano que vem a gente convide o Lira, dentro das possibilidades de agenda dele, que a gente convide o Lira para explorar mais esses temas, sabe? Outros temas eu acho que que ele tem que estuda. acontecer isso. Porque, por Eu acho. exemplo, eu queria explorar com ele a questão do Evangelho, sabe? Por que o Evangelho foi escrito de uma maneira que foge da metodologia dos outros livros e assim por diante. Mas são temas que a gente precisava ter mais tempo e eu acho que seria mais rico se a E aí, gente... não só isso, mais tempo e com tempo de decantar muita coisa, dar um tempinho de respiro, porque você, Lida, está quente, fervilhando e está na onda. Nós recebemos um monte de informação, eu estou assim... Então, eu gosto de respirar não na cabeça, eu gosto de respirar no meu... deixando as coisas assentarem um pouquinho, porque senão a gente não sabe nem a pergunta que faz, porque ainda não deu tempo de fazer uma digestão de tanta informação. Eu acho que isso, para mim, eu fico mais aliviada, mais tranquila. Bom, como nós vamos proceder, já que ele também pode, o Plínio pode, e a gente faz o seguinte, podemos fazer só essa prece para agradecer esse tempo, mas, assim, continua, se for o caso, e você está convidado, se você puder, a fazer nos abrilhantar com a sua presença em 2022, 2022, porque a gente precisa continuar estudando isso, que é bastante interessante, com alguém como você, que estudou para caramba e está dando de presente para nós esse monte de informação precisa, né? Não é um achismo. Você vai direto na fonte. Pode ser assim? Pode, com certeza. Pode ser, gente? Eu só estou Aí vendo aqui depois as o mãos Marcos e o levantadas. Capone. Tá Oi? isso. Eu só ia citar que o Marcos e o Capone estão com a mão Isso. levantada. Vamos primeiro encerrar e depois a gente continua com o Marcos e com o Capone. Então, da minha parte, muito obrigada, muito, muito mesmo. Eu não te conhecia, te admiro bastante. Que bom que tem pessoas estudiosas e sérias assim para dar esse valor para o espiritismo, que eu estou pensando se ele é ciência, se ele é religião, se ele é o quê, para a gente poder conversar com mais base em tudo isso. Então, a gente agradece todos que vieram, agradece o plano espiritual que está colaborando a gente se encontrar no caminho para poder cada vez mais ter mais essa condição de um espiritismo que tenha raiz, que tenha essa força, que dá uma presença muito grande, como tem uma importância fantástica, principalmente nesse nosso século, nessas nossas descobertas de tudo que nós estamos passando. Como é fundamental ter um conhecimento do Espiritismo em tudo isso que a gente está passando, nesse mundo desse século XXI. Gratidão aos amigos espirituais, gratidão ao Lira, gratidão a nós que estamos todos aqui, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Eu passo agora a direção para o Plínio, agradecendo mais uma vez todos que estão aqui e especialmente a essa disponibilidade e amorosidade e muito aprofundamento que o Lira nos trouxe. Muito grata. Um beijão para você, para sua esposa, e obrigada por tudo. Plínio, é com você. Tem o Marcos e o Capone. Obrigada. O Marcos tinha levantado a mão primeiro, eu já não sei mais quem que levantou a mão primeiro, mas... Eu acho que fui eu. Fala, Marcos. Fui eu, Plínio. Então tá joia. Primeiro, Lira, gostei bastante do jeito que você colocou todas as coisas, então obrigado por ter passado toda essa informação para a gente. Acho que a Leila já falou isso de uma forma muito bonita. O que eu percebi do discurso da segunda parte
é que né, o que me tocou bastante foi a parte da definição do que é religião, efetivamente, porque isso embasa toda a discussão, né? Você discutir o que é religião e o que não é religião, né, basicamente determina se o espiritismo é uma religião ou não, né? E dentro daquilo que a gente já discutiu sobre isso, né, eu sinto muito uma diferença da interpretação do que é religião. De certa forma, quando você diz, né, da trina da religião espírita em ser ciência, religião e filosofia, eu entendo que, basicamente, assim, a definição de religião como religare, simplesmente como você se religar ao divino, e religere, que é basicamente você entender a religião como um jeito que você interpreta e que você faz com que a sua vida funcione, né? Ou seja, a partir dos princípios que você segue, certo? Faz toda a diferença. Porque quando você coloca a religião como aquilo que rege o jeito que você vive as coisas, você inclui a filosofia junto com a religião. Se você coloca o religare, né, simplesmente como religare, você simplesmente coloca a religião como uma forma de você conectar com o divino. E quando você faz isso na religião, na doutrina espírita, você simplesmente coloca o religare como a sua ligação com Deus. Porque qualquer coisa diferente dessa ligação com Deus, pelo menos essa é a minha interpretação, então, digamos assim, não sou o dono da verdade, é só meus 2 centavos na história, né? E é isso que eu quero ver com você. Que justamente quando você passa o sentimento do religare, você coloca a sua ligação com o Deus e qualquer coisa diferente disso deixa de ser religião e passa a ser ciência, porque tudo o que é criação de Deus é da natureza, porque foi Deus que criou a natureza. E a ciência é o estudo da natureza, a filosofia é o estudo da natureza. Então você deixa a parte de religião e passa a trabalhar com filosofia e ciência como uma interpretação da natureza, certo? E aí você expôs as duas coisas de uma forma muito concisa, né? Interessante, ou seja, você vê Kardec inicialmente falando da primeira definição, onde você só tem a religare com Deus e o resto é ciência, certo? E aí a sua narrativa me mostra, pelo menos foi o que eu entendi, que Kardec foi cedendo às interpretações das outras religiões, né, do catolicismo, de uma forma de que, olha, a religião não é só um religamento, mas é uma administração de conduta. E aí ele foi falando, olha, se for nesse sentido, se vocês querem entender isso, então eu posso dizer que é uma religião. E aí a minha pergunta para você é, no seu entendimento pessoal, o que você entende disso? Porque isso é só o que eu entendi do que você disse, né? E você expôs muito bem, porque de maneira nenhuma eu percebi que você colocou o seu ponto de vista. Você simplesmente narrou o que você percebeu ao longo da história. E aí a minha pergunta é, no seu ponto de vista, o que você interpreta isso? Como a religião como só o religário ou como você interpreta a sua conduta de vida, né? Porque aí isso é baseado em alguém que estudou isso e tem a base do estudo do seu estudo acadêmico, né? Para entender essa base e definir a religião dessa forma. Essa é a minha pergunta. Desculpa o texto. Estou aqui tentando sistematizar. A gente tem 3 questões que você colocou aí. Primeiro, o que é ciência, filosofia e religião para Kardec na época? Porque é em cima disso que ele dialogava, né? Ele tinha a revista espírita como um mecanismo de diálogo. Kardec é uma pessoa de diálogo, né? A gente já nota isso. Então, ele dialogando com a comunidade espírita e não espíritas através da revista. Ele dialogava com os espíritos, não é? E agora, com os manuscritos, a gente está vendo que ele dialogava com Deus, né? Que ele fez várias preces para Deus. Inclusive, uma pedindo apoio financeiro, outro pedindo paciência para suportar os problemas. Então, é uma pessoa que tinha uma ligação com Deus
precede o espiritismo. A gente nota isso, né? Precede essa visão dele, a visão de observador. Então, você tem a forma como Kardec pensa, aquilo que, junto com o que ele dialogou com os espíritos, o que estão nos livros que embasaram o espiritismo, e tem aquilo que cada um pensa. Essas três coisas é que a gente tem que integrar. A minha formação pessoal, por ter mediunidade, que eu achava que não era ostensiva, mas ela com o tempo foi ficando, eu percebendo, né? Eu sou espírita há quase 40 anos, e eu comecei ao contrário, né? Eu comecei na Federação Espírita do Estado de Alagoas, e logo eu fui ser diretor lá de mediunidade, sem conhecer mediunidade, mas pelo menos eu conheci todos os centros e os trabalhos mediúnicos, né? Mas depois foi muito em cima mais do aspecto da doutrina em si. Então, a questão de religar com Deus, a gente se separou de Deus enquanto humanidade com um pensamento mais racionalista. Eu não sou o melhor para estudar isso, mas começou lá no renascentismo, e isso é como se fosse o homem dizendo, agora o raciocínio, e eu sei das leis da matéria, e vejo agora que Deus não é necessário. Então, essa reação tem por trás algumas coisas. Também assim, ó, também não necessito da igreja como poder coercitivo que determina as regras adoxa para todos. Então, veja que é uma revolução, né? A Revolução Francesa tratou disso, mas a reação contra a igreja foi muito forte, e com ela carregou Deus. Aí vem a supremacia do raciocínio. Os espíritos alertaram a Kardec, olha, o maior inimigo do espiritismo é o materialismo. Deixa essa história estar com a igreja aí de lado. Mas era a igreja a única que sistematicamente batia nele. A ciência oficial está nem aí com Kardec. Por quê? Depois das experiências e os relatórios com relação a algumas pesquisas que foram feitas, mesmo o William Crookes passou 3 anos, fez um relatório, mas Faraday depois fez um relatório contra o dele e morreu na academia assunto espiritismo. E depois vem a psicologia, a psicanálise, aí danou-se, né? Aí é que ninguém ia querer saber. Ou seja, existe uma forma de entender a mente de uma forma mais racional que não necessite mais da religião para isso. Eu queria só fazer uma pergunta, se vocês permitem, Plínio ou Leila, eu posso fazer só uma pergunta? Mas claro. Claro. É o seguinte, eu tive uma impressão, quando você falou de budismo, o fato de a vida ser um sofrimento, de que o budismo tem, apesar de ter todas, né, a gente interpreta o budismo de uma forma positiva ali, né, mas a forma com que você passou a premissa parece que o budismo é uma coisa de sofrimento, né, ou seja, uma coisa de culpa, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, sobre como as religiões interpretam as pessoas. Eu queria só confirmar contigo se essa era a interpretação que você colocou mesmo, porque eu senti apesar de no final você ter a busca pela revelação, né, pela libertação, mas a vida normal das pessoas é uma vida de sofrimento, ou seja, uma vida, né, baseada na culpa, né? Foi isso? É isso que eu entendi mesmo? Ou eu errei a interpretação? Eu posso ter falado errado. O budismo, Buda trabalhou o quê? Libertar as pessoas de sofrimento. A vida na Terra é uma vida de sofrimento. Muito ligada à questão de provas e expiações. Então, no budismo, ele trabalha o nosso eu para que a gente nos liberte dos nossos desejos, que são as causas do nosso sofrimento. As causas porque nós reencarnamos. Então, romper a roda samsara, que é a roda das reencarnações, é trabalhar na causa. Então, o Buda, ele trabalhou, deu a forma como se libertar dos nossos desejos. Quando a gente consegue não ter a posse, não desejar, aí a gente se liberta das reencarnações e vai ver uma vida plena.
Joia, joia. Não, é a confirmação daquilo que a gente entende como é budismo, né? Aquela coisa da revelação. Está bem disseminado, né? O budismo é pouco assimilado. A gente está ocidentalizando o budismo. Está transformando muito. Então, quando a gente vai, por exemplo, Índia, China, Japão, Tailândia, a Ásia ali, e vai olhando o budismo, também o budismo tem 4 correntes, tá? 4 correntes. O tibetano, e aí tem algumas diferenças. Tem aqueles mais ortodoxos, Devananda, aí Laos, Camboja e Tailândia, o Sri Lanka é mais o tradicional. É muito apegado. Por exemplo, eu vi coisas escritas de budismo que é difícil, né? Você vê quase cópia, né? Da época, né? Bem original, em bambu, lá em Laos. É uma área que não abre. E eu, de repente, entrei sem querer. Às vezes, você entra um templozinho pequeno, eu adentrei. E quando eu vi aquilo lá, tem foto e sabia que aquilo lá não era para estar aberto, né? Luiz, Capone. Legal, obrigado, Luiz. Opa. Capone, é uma pergunta breve. Dessas 10 que você abordou, em quais delas que você encontrou traços de reencarnação? Mas se a gente for conversar com eles, o misticismo é tão grande que eles acreditam. É interessante, quando cheguei na Tailândia, eu vi alguns templos, aí depois eu vi o que na nossa linguagem a gente dizia que era um pé giro. De lado da casa tinha um santuário cheio de figurazinhas que eram de espírito. Eu já sabia, cheio de comida e tal lá. Eu fui tirar uma foto e disse, aí não. Eu disse, o que é isso? Ele fez, natureza. Aí eu entendi o que é que o guia quer dizer. Ali era na nossa linguagem, um bom despacho, fazendo a fezinha dele, mas algo que ficava na casa por muito tempo. Então, reencarnação é muito forte, né? No hinduísmo, no budismo, o sikhismo eu não vi essa visão. O sikhismo é algo muito ocidental. É muito ocidental a visão dos sikhs. São muito guerreiros, inclusive eles têm a vestimenta sagrada dele, assim, eles podem usar com 2 adagas. Então, assim, fica meio incoerência porque eles colocam a caridade como algo supremo, né? A maior oração que você faz a Deus é fazer a caridade ao outro, mas, no entanto, tem uns traços assim, a dicotomia é muito interessante. Mas a reencarnação ela é presente no fazer, em alguns casos, mas é mais no Oriente, né? Você vai ter essa visão. O Islã não, tá? Ô, Lira, é o seguinte, eu não sei se você deve saber, o Fritjof Capra escreveu um livro chamado Tao da Física. Sabedoria e universo. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, chegou a década de 70, 80, começou o budismo e o movimento hippie tem várias causas, né? Que um mergulho no orientalismo, mas muito romântico. Muito romântico. Quando eu fiz o curso em Harvard sobre religiões e suas escrituras, depois fiz outro curso lá, são cursos online, viu, minha gente? Até eu indico aí para fazer, é só tirar tempo. E aí é 3 horas por dia durante o ano, todos os dias, não tem jeito. E lá eu vi também um curso sobre conflitos e religiões. Aí eu vi lá monge budista matando o outro, nada diferente. Quando a gente estuda os conflitos religiosos, a religião é só um pano de fundo. Então, houve a metade dos físicos, segundo diz, né? Muitos cientistas começaram a fazer correlações com o taoísmo e a visão oriental, e outros, ao contrário, ficaram mais reticentes com relação à questão da espiritualidade. Ele fez aquele livro, mas assim, se você pega um escrito budista, um escrito hinduísta, taoísmo, você encaixa do jeito que você quiser. Entendeu? A primeira tradução, por exemplo, você pegar algo do sânscrito, para traduzir, é difícil demais. É a mesma coisa do hebreu antigo, que só tinha consoante, né?
você tem que ter a narrativa tradicional para poder colocar as vogais e entender. Então, assim, é um livro muito bom, eu li muito na época, mas hoje já fica um pouco pé atrás. Agora, ele fez um livro interessante, que é um diálogo de um monge com um físico. 3 pessoas é um livro, acho que é Entendendo o Universo, uma coisa dessa. Mas, é assim, para nós ocidentais, entender o que é budismo, taoísmo, é muito difícil. A gente reduz demais, é muito reducionista.